Então toda essa parte também mais lógica, mais numérica, ela nos leva a pensar nessa possibilidade. Uma vez que eu estou gastando menos com manutenção, eu estou gastando menos com pneu, eu estou gastando menos para tratar acidentes, eu estou preservando vidas, eu posso, né, desenvolver melhor meus motoristas, meus operadores, trazer capacitação, trazer uma infraestrutura melhor. Então, isso tudo pesa na balança no final das contas, quando a gente trata, né, desse tema. Seguindo aqui, nós vamos falar agora de três principais pontos de pressão, que são o frete, a armazenagem e as devoluções e perdas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre eles, cada um possui o seu desafio mais específico. Nós vamos começar falando aqui sobre o frete. Dentro do frete, nós temos aqui três pontos importantes: roteirização, frota, e nós temos a questão da gestão, seja via TMS ou não TMS. Né? O frete, primeiro que ele é formado, né? Na parte numérica, ele é formado pelos custos dessa operação, pelos tributos dessa operação e pela lucratividade que precisa ter ali nessa operação. Mas para a gente chegar na tabela de frete lá na frente, nós precisamos, como a gente estava falando anteriormente, do planejamento, entender o nosso cenário. E um dos pontos, né, para a gente entender esse nosso cenário é entender o planejamento das rotas, que a gente chama da roteirização. Né? Então, o que é a roteirização? Eu tenho ali pontos de entrega, posso ter até pontos de coletas e entregas no meu contexto, ou só pontos de coletas. Então, independente do que for minha operação, eu entender o que eu preciso. Eu vou seguir aqui na coleta, tá? Eu vou seguir aqui na entrega, tá? Então, o que eu preciso entregar, onde que estão localizados os pontos de entrega, e aí eu vou roteirizar, né? Viviane, posso roteirizar na mão? Se você for um microempresário, né? Se o seu volume for pequeno, ok, dá perfeitamente para roteirizar na mão. Você vai imprimir suas notas e você vai colocar as notas na sequência de entrega de acordo com a proximidade desses clientes, para que o seu caminhão faça uma rota mais eficiente. Né? Mas hoje já existem infinitos softwares, né, de roteirização, softwares mais robustos, softwares para médios e pequenos. Eu te convido a aprofundar o conhecimento nesse sentido, porque a roteirização é algo muito importante. Ela define um aumento, uma manutenção ou uma redução nos custos. Né? Uma rota mal planejada, mal roteirizada, ela gera custos muito maiores no final do mês, no final da operação. Então, desperdício de tempo, às vezes uma rota mal planejada, eu impacto diretamente na disponibilidade daquele produto, no cumprimento de prazos de entregas junto ao meu cliente final, ou seja, o caminhão não conseguiu passar ali, e porque a rota foi mal planejada e ele perdeu o horário de entrega daquela mercadoria, ou realmente não deu tempo, né? Então, a gente precisa, os impactos, né, de uma roteirização ineficiente, elas são importantes no final das contas, na formação do custo desse frete e na lucratividade dessa operação, e também na qualidade do nível de serviço prestado, né, na relação de fidelidade entre empresa e clientes como um todo. Então, hoje existem softwares aplicados os tamanhos, né, diversos das empresas, pequeno, médio e grande. Vale, né, realmente aprofundar, estudar, analisar. O software ele precisa chegar e atender às dores da nossa empresa. Então, como se contratar um software de roteirização? Primeiro olhar para dentro de casa e ver quais são minhas principais dores. O que eu preciso resolver com uma aplicação?
né, com um software, com um aplicativo, né, com um sistema para resolver essa roteirização, para me apoiar, né? Então eu preciso saber muito bem o que dói e o que eu preciso resolver para me olhar no mercado e entender a aplicação mais interessante. E como eu falei, né, existem softwares robustos demais. Não achem que os softwares menores aplicados a empresas de tamanhos menores, eles são ineficientes. Não, pelo contrário, né? Eles são aplicados à realidade das empresas, mas nós precisamos pesquisar, né? Saber realmente quais são os clientes daquela empresa, quais são as funcionalidades daquele software. Eu sugiro que cada vez mais a gente realmente digitalize os nossos processos, né? Uma roteirização feita, apoiada com um bom software que atenda a necessidade da sua empresa, ele vai te trazer benefícios importantes de assertividade, de eficiência, controle ou redução dos seus custos logísticos, né, de entrega, e inclusive de contratações, né, excessivas, né, quando eu não tenho nenhum tipo de aplicativo que me apoie, qualquer tipo de crescimento, eu preciso crescer também em número de pessoas nessa operação, né, e as pessoas também é um custo que pesa no globo total das empresas. O segundo tópico dentro de frete é a frota, né, mal dimensionada, subutilizada, frotas também antigas. Quanto mais antigo a minha frota, a tendência de se alavancar os custos de manutenção, né, para manter a sobrevida daquele equipamento, precisam ser considerados, né? E a frota mal dimensionada, tanto para baixo, eu tenho menos caminhão, equipamentos de transporte do que eu preciso, do que eu vendo e no que eu preciso operar, ou eu tenho mais caminhão em relação ao meu volume a ser operado, né? E aí eu fico com o caminhão parado. Caminhão é feito para rodar, né? Caminhão parado, ele gera mais custos. É a mesma coisa de estoque. Nós que somos de logística sabemos disso. Um estoque parado, ele é gerador de custos desnecessários, né? Ele não pode ficar um longo tempo parado, né? Ele vai também depreciando, vai perdendo qualidade, né? E ele vai gerando custos da manutenção dele ali. Na parte de transporte é a mesma coisa. Caminhão parado, ele é um custo real, né? E que precisa ser olhado com carinho, com respeito e ser controlado. Então eu preciso ter uma frota o mais assertiva possível. Tem que ter sim o caminhão de apoio, né, para substituir um caminhão que foi sinistrado ou que teve, né, uma parada obrigatória ou uma parada por causa de um problema, né, mecânico que aconteceu. Então eu preciso ter sim, mas eu preciso trabalhar dentro de um desvio padrão estabelecido dentro do meu negócio. O que eu preciso que estrutura eu preciso para manter esse negócio rodando o tempo todo, considerando os imprevistos que podem acontecer nessa operação, nem a menos nem a mais. Então dimensionar a frota é uma aula, né, imensa, onde a gente vai analisar a demanda,